Nossa aula de hoje é sobre gráficos estatísticos, que são formas de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo. A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais para ser realmente útil. Deve ter simplicidade, clareza e veracidade. Então, o gráfico ele deve ser destituído de detalhes de importância secundária, assim como de traços desnecessários que possam levar o observador a uma análise com erros. Beleza. Então, o gráfico ele deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. E o gráfico ele deve expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo. Então, ele deve ser simples, né, deixando de lado informações desnecessárias ou de importância secundária. Deve ter clareza, tá? Deixa eu fechar aqui. Aí. Você deve ter clareza, tá? O gráfico deve ser de fácil interpretação. E tem que ser verdadeiro, não inventar dados, ok? Então, quais são os elementos dos gráficos? Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são título, novamente, fonte, números, que seria o corpo, tá? Falando sobre tabela, os números seriam iguais ao corpo da tabela, e a legenda. Aí a legenda ela entra de forma diferente dos gráficos, tá? O título, novamente, geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada, daquela mesma forma, deixando bem explicadinho sobre o que trata o seu gráfico, tá? Sobre o fato que está ocorrendo, que está sendo observado, o espaço geográfico onde foi observado, e o tempo em que foi observado essas informações que estão no gráfico, tá? A fonte, né? Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações elas foram retiradas, e elas também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida, tá? Os números, estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo, mês, ano e trimestre. E as legendas. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos que são utilizadas. Beleza? Bom, então temos aqui título, tá? Fonte, legenda na parte direita e os números, tá? Aqui em porcentagem, ok? Tranquilo? Sim. Então vamos tentar fazer uma observação. Deixa eu ver uma pergunta aqui que dá para tirar desse gráfico. Tá, depois de quantos anos de... qual que é a maioria? Caraca, mas que título bem dificilzinho você tirar uma pergunta daí, hein? Não, e essas informações também de 11 anos. É 11 anos ou mais que a pessoa estuda, né? Política.
Esse tá bem ruinzinho, hein? E é do IBGE. Ah, não. Vamos ver um outro gráfico pra frente aqui, ó. Bem melhor. Vixe, Maria. Bom, mas aqui é a base, tá? Nós temos um título. É só pra gente saber. Temos título. Tá? Título. Legenda. Os números. O corpo do gráfico, tá? Que é essas barras. E a fonte. Ok? Existem vários tipos de gráficos, tá? Nós vamos falar sobre os mais usuais para vocês. Gráfico de coluna, também conhecido como gráfico de barra. Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. Então as colunas elas podem surgir de duas maneiras, na horizontal e na vertical, ok? Aonde nós temos a maior expectativa de vida? Em que país? Quantos anos que é essa expectativa de vida? 87. Tá. E a Itália? A Itália é 83,4 anos. Tá. E qual país europeu tem a maior expectativa de vida? Não. Vamos lá, cadê o restante? Amanda, desliga a moto aí. Não, tá só zoando o fato de você tá estudando aí as placas. Qual que é aí, gente? Ajudem aí o Fernando, o Lohane, o Emerson, João. Qual que é o país? Qual que é o país europeu com a maior expectativa de vida? Só analisando esse gráfico. Então deve ser a Suécia. Suécia? A Suécia tem menos que a Itália e a Itália é europeia. San Marino? San Marino eu acho que é América Central. América Central, né? E Andorra. Andorra é Europa. Então, Mas, gente, tinha a Islândia também antes. Mas é Andorra. Andorra é o país europeu com a maior expectativa de vida, com 84,2 anos. Beleza? esse gráfico aí Ficou cortada. Mas Mas pode ter alterado, isso aí é do ano passado. Não, e também tem uma coisa, eles querem saber entre os que tem mais expectativa de vida. Aham. Vamos ver. Vamos ver aqui o que a gente acha de tabela aí. Aqui não tem nada, né? Expectativa de vida no mundo. Não, que mundo. Mundial 2020.
Japão só perde para Mônaco. Fonte 2020. A Mônaco só vive os papas lá, né, pessoal? Bem. Então, Japão, Singapura, Macau, São Marinho, Canadá, Islândia. Agora é a Islândia. Islândia, Andorra. Andorra caiu, diminuiu um pouco a expectativa de vida. Brasil tá com expectativa de vida de 75. Tem um monte de país acima. No Afeganistão, 53 anos. Nós vamos dar sequência aqui. Então, esse aqui é um gráfico de colunas ou gráfico de barra, tá? Na horizontal, onde nós temos colunas com espaçamentos entre elas, ok? Elas não são grudadas uma na outra. Aqui é uma, tá? Que é uma fonte imaginária, né? Uma fonte desconhecida, que é um gráfico de vendas sobre vendas de animais, ok? Olhando esse gráfico, Lohane, qual que é o maior vendedor de animais aí e quantos animais ele tem de venda? O Lohane tá aí? Pode falar aí. Olhando aí esse gráfico aí, o que nós podemos analisar aí e ver qual foi o maior vendedor, qual pessoa e quantos animais que ele vendeu? Qual que é o maior e qual que é o menor vendedor? Calma, deixa eu olhar aqui. Tá. Calma. O maior é o Herbert, menor é a Ana. Isso aí. Agora para todos aí, pessoal. Quantos animais a Ana vendeu? Três. Isso. Herbert vendeu 18. Então, fácil da gente entender esse gráfico. Beleza? Então o entendimento de gráfico de vocês também está ótimo. Temos outro gráfico. São os gráficos de linha, ou também conhecidos como gráfico de segmentos. Ele é usado para apresentar valores ou sequência numérica em determinado espaço de tempo, ou seja, ele mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Beleza? Como nesse caso aí que nós temos o nível de poluição durante as chuvas, sendo em vermelho a poluição, em vermelho e quadrado a poluição, e azul com um losango sendo a chuva. Na esquerda nós temos o nível de poluição e à direita nós temos os dados das chuvas diárias. E embaixo cada mês do ano, ok? Então a gente vendo aqui que mês que nós tivemos a maior seca. Mês 8. Mês 8.
Qual foi mais ou menos a média de chuva diária? No mês 8, né? O nível de chuva? — 2.0. E nesse mesmo mês, qual foi o nível de poluição? — 40? — 140. Né? Então, esse ano aí, provavelmente muitas queimadas e pouca chuva. Beleza? Qual foi o mês que tivemos a melhora, né? A diminuição da poluição e a melhora das chuvas foi no mês 9, onde nas chuvas atingiu aí 7,2, 7,3 por aí. E o nível de poluição caiu para 100. Ok? E foi o menor nível de poluição que teve e o maior nível de chuvas. Então saiu de um mês para o outro, onde estava com a maior seca e a maior índice de poluição. No outro mês, com a chuva vindo, diminuiu a poluição. Então é fácil de se observar também um gráfico desse, né? Não é difícil. Esse é o gráfico de linha, beleza? Esse aqui é o nosso famoso gráfico pizza. E nós vemos diariamente aí, quando vamos ver aí jornais, sempre temos aí um gráfico pizza, também chamado de gráfico de setores. Esse modelo recebe esse nome pois tem a forma de uma pizza, ou seja, ele é circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Então nós trabalhamos nele com proporções, ou, resumindo, porcentagens, ok? Aqui nós temos um gráfico falando sobre a preferência por modalidades esportivas, tá? Onde 40% das pessoas que participaram da pesquisa optaram por futebol, 30% por vôlei, 15% por basquete, 10% por natação e 5% por outros esportes. Beleza? É difícil fazer a análise dele? Não, mais fácil. O que a gente precisa para fazer ele? A gente lembrando do que a gente viu das tabelas. Qual tabela aí seria ideal para a gente ir fazer um gráfico pizza? Essa daqui. A tabela de distribuição de frequência, né? Onde nós temos as porcentagens. Né? A gente calcula a porcentagem, nós temos os dados lá, os dados brutos, e aí nós fazemos os dados relativos, que é a porcentagem, e com aqueles dados relativos nós conseguimos montar o gráfico pizza, ok? É o gráfico mais usual, tá? Também temos os histogramas, que é uma ferramenta de análise de dados que apresenta diversos retângulos justapostos, são barras verticais, tá? Então, por esse motivo, ele se assemelha ao gráfico de colunas. Entretanto, o histograma não apresenta espaço entre as barras. Começou uma barra, terminou ela, já começa outra. E assim por diante. Beleza? Fazendo uma análise desse gráfico.
Utilizando, qual é a maior média de funcionários que nós temos? Que idade, na verdade? Qual é a faixa etária? De 36 a 41. Quantos funcionários nós temos nessa faixa etária? 9. Tá bem fraquinho mesmo. Eu tô com... E vamos lá, então. E... na fase jovem, ali, quando você é jovem aprendiz, quantos funcionários nós temos jovem aprendiz? 2. E funcionários experientes já pronto para se aposentar? 1. Que é entre 60 e 65 anos. Beleza? Qual que é a diferença do histograma pro gráfico de colunas? O espaçamento. Qual que possui espaçamento? A outra? Qual que é? A outra? O gráfico de outra? Gráfico de colunas ou gráfico de barra, beleza? Então eles são parecidos, né? Somente a diferença é também que o gráfico de colunas pode ser na horizontal, já o histograma é sempre na vertical, tá? Então vamos fazer uns exercícios aí de fixação. Nós temos aí 2 gráficos, tá ok? O supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia. Já o gráfico 2, ele mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Observando os 2 gráficos, responda. Qual que é a classificação do gráfico? Que tipo de gráfico que é esse? Gráfico de barra. Então, gráfico de barra. Qual funcionário realiza mais atendimento por hora? O que a gente tem que fazer? A gente vai, além de analisar o gráfico, tem que fazer continha, né? Aqui é quantos clientes, né, foram atendidos durante 2,5 horas. Né? E aqui foi observado por 3,5. Tá? Então tem que fazer aí a divisão e descobrir quantos clientes eles atenderam por hora. Vamos fazer a continha aí? O funcionário A, ele atende quantos clientes por hora? 4 por hora. Você tem que pegar os 10 que ele atende durante 2 horas e meia e dividir por 2 horas e meia. Aí você consegue descobrir quantos que ele atende por hora. O B, 10 clientes por hora. O C, oi?
Eu acho que é 6 mesmo, hein? Faz 20. É, na ponta da barra. Se a gente pega 21 e divide por 3,5, que dá 6. E o D? E o E? 28. Então, você tinha falado pra mim antes que era só o B, né? O D. Aí depois de fazer essas transformações, qual que é a resposta? Qual funcionário realiza mais atendimento por hora? O B, funcionário B. O B. Não, foi só o tempo de observação, né? Comparação pro gráfico, né? O gráfico 1 é indicador meio, o gráfico 2 é que o pesquisador, por exemplo, no dia que ele foi analisar o funcionário A e B, ele só pôde observar por 2h30. E aí ele montou o gráfico. Já quando ele foi observar os funcionários C, D e E, ele conseguiu observar por 3h30. Entendeu? O B e D. Eles têm a mesma quantidade de clientes atendidos por hora. E dentre os funcionários, qual que realiza menos? É o A. O A é o que atende menos clientes por hora. Beleza? Então, não é difícil fazer uma análise gráfica. Precisa só ter um pouco de calma para fazer a interpretação. E às vezes você precisa fazer uma continha também. Tá? Vamos lá para a próxima. Vou mandar para vocês aqui. Ah, eu tô sem o WhatsApp aqui aberto. Cadê? Cadê o grupo? Então, o gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. Qual a classificação do gráfico? Que tipo de gráfico é esse? De escala. Não. Ele tem 2 nomes que pode ser chamado. Ou gráfico por... Isso. Então, qual a classificação do gráfico? Gráfico de linhas. Ou gráfico por segmentos. Beleza? Observando o gráfico, respondendo a questão, a letra B. Qual o dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 pessoas foram iguais, Sábado? Domingo. Todo mundo conseguiu observar? É. Não, já tá no máximo já. Também a claridade não tá legal, não sei se é só comigo. E faltou aí uma legenda, tá? Mas seria pessoa 1 de azul, pessoa 2 de vermelho. É a quantidade em quilos. Quando que nós tivemos a maior diferença na produção de lixo orgânico entre a pessoa A e B?
Vamos fazer as observações. Na segunda-feira, né? Segunda-feira. Vixe, Mari. Dois quilos. Então a diferença entre eles foi de 1 quilo aproximadamente. Na terça-feira, subiu um pouquinho ali, deve estar com 1,2, 1,5 kg. Tá, e qual que é a diferença entre eles? Quantos? Na quarta-feira. Diferença. Quinta-feira. É meio quilo aproximadamente aí. E uns... Hã? Ah, 2,5 de diferença? Não, dá mais. Quase 6. Quinta-feira. Ih, já tá sextando já. Foi quase 6 quilos aí, uns 5,9. Sexta-feira, 2,5. Três aproximadamente. 1 quilo. Sábado. Aproximadamente 7. 3 e 7. Provavelmente 7. 6,5, então 3,5. E no domingo. Então no domingo a diferença foi de 0. É 3, o trem falhou aqui no mouse. Desenhar e escrever com o mouse é horrível. Aí. A pergunta foi: qual dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas pessoas foram iguais? Iguais, quer dizer, domingo, né? E a outra que eu fiz foi: qual dia da semana que nós tivemos a maior diferença de produção de lixo orgânico entre as duas pessoas? Então, seria quarta. É domingo, a produção dos dois foram iguais. Né? E nessa pergunta que eu fiz aleatória, seria na quarta-feira, o dia que eles mais tiveram a diferença de produção de quilos. Foram 6 quilos. Isso aí. Beleza? E por hoje